tava refletindo que parece que você é uma das últimas gerações dos youtubers da esquerda que falam de política, assim, independente, que não são de partido e tal, e que chegaram ali na plataforma. E a plataforma me parece cada vez mais difícil para pessoas de esquerda, sejam socialista, progressista ou outro tipo de coisa, né? Como que vocês têm lidado com o YouTube? O quê? Mas você tá falando que o YouTube virou de direita? Cara, tem uma pesquisa que saiu essa semana mostrando que o YouTube é o epicentro da extrema-direita E o Facebook? internet. Basta a gente acessar lá que a gente já consegue ver. Facebook tá zoado. E cara, tanto que promoveu, alçou muita gente a números estratosféricos ali da extrema-direita, e a esquerda não chega, cara, não chega nessa plataforma. Não chega. E outra coisa assim, é uma coisa que não dá pra negar. Os algoritmos do Facebook, por exemplo, isso é escancarado. Você entra, por exemplo, no Reels, ou você entra no IGTV e começa a assistir. Você pode começar a assistir no vídeo do Boulos, vídeo do PCO, e em algum momento você cai no Nando você Moura. cai no vídeo do Nando Moura, do Bernardo Custer. Sério? Se você deixar rolando sozinho lá, eu não consigo entender isso. No YouTube é a mesma coisa. Você começa assistindo, por exemplo, um vídeo sobre, sei lá, no canal do Ferrez lá. Aí depois vai pro canal do Henry. Aí depois vai pro canal do Clayson. Aí depois vai pro canal do Diego Rox. Caramba, como é que eu vim parar aqui? Aí depois vai pro canal do Nando Moura, dizendo que se Lula ganhar, o Brasil vai quebrar. Se Haddad ganhasse, ia quebrar também, né? A gente já viu que como premonitor, ele não é muito bom nas previsões que ele faz. Né? E a gente precisa entender esse espaço. A esquerda, ela é muito analógica ainda. Sabe qual é o problema que a gente tem na esquerda também? A busca dos mitos, a personificação, o personalismo. Meu herói, Ciro. O meu, Lula. O meu, Boulos. Mas eu acho que isso tem em E todos aí, os lugares, eu acho né? que também... Então, mas a gente... Onde é que tá a gravidade dessa questão das personificações de direita ou de esquerda? Eu tô usando esses 3 exemplos da esquerda porque a gente ficou alucinado em acreditar que as pessoas achavam que o Bolsonaro era um mito. Que personalização Pois é é. essa? Pois, loucura, E né? aí quando você fala, por exemplo, eu sou de esquerda, mas não é porque eu sou de esquerda que eu vou como diz o Nando Moura, né? Ficar calado senão o PT volta. Eu não vou deixar de criticar o Lula ou o Ciro, porque senão eles podem não ganhar a eleição. Pô, como é que eu vou propor um debate mais sério se o que o Lula fizer... Não, fica quieto aí porque o Lula pode. E aí quando a gente fala, por exemplo, do Lula, o meu canal só não tem mais de 1 milhão de inscritos ainda, porque eu não fico fazendo vídeo defendendo o Lula o tempo todo, porque eu não fico fazendo vídeo defendendo o Ciro o tempo todo. Eu defendo o Ciro ou o Lula em momentos que não tem como questionar nada ali. Por exemplo, eu mas vou acho dizer que, que o Lula tipo, não mesmo combateu a falando- desigualdade social? É. Não Mas tem acho que como eu mesmo omitir falando isso. a favor do Lula, o algoritmo não vai te oferecer 1 milhão. Então, cara. mas o que é que eu falo, o que é que eu digo pra você em relação a esses nichos específicos? Eles têm uma audiência fiel. Vídeo 247. Você sabia que o 247 é a plataforma... Não sei se hoje tá assim mais. Mas eu participei de uma reunião em maio do ano passado no Google e o 247 era o canal no Brasil que mais tinha seguidores no Seja Membro. Depois era o canal do Lito Souza, do Aviões e Música. Loucura, sabia não. Eu também não sabia. Quando eu cheguei, eu falei, caramba, o canal que tem mais seguidores no Brasil, no clube de membros, é um canal de política. Aí o YouTube não tem como ignorar isso. Por quê? Porque tá tendo uma rentabilidade. Só que ele tem como boicotar outras formas. Só que como a audiência deles é fiel, porque você não tem um canal que foque tanto em conteúdos ligados à esquerda petista em especial, como o 247, e aí você vê a audiência fidelizada. E eles fizeram uma coisa inteligente, que isso não dá pra negar. Eles criaram uma programação de grade diária. Então, 5 da tarde tem um Léo ao quadrado, 6 da tarde tem não sei o quê, 7 da noite tem não sei o quê, 8 da noite... Então, a pessoa não vai mais esperar chegar a notificação no celular. Ela vai acompanhar a programação diária que a TV 247, por exemplo, tem. Só que qual que é o problema? Pessoas que fazem trabalho que talvez não tenha essa intensidade toda de ter grade todo dia, ou que não tem uma ligação tão próxima com um partido político ou algo do tipo, acaba ficando lá para trás. Por quê? Porque o engajamento diminui, que a plataforma não entrega. Não é interessante, Paulo. Tem uma pesquisa, só para vocês saberem, da Cybersecurity for Democracy da Universidade de Nova York, mostrando que as mentiras de extrema-direita têm mais engajamento no Facebook. E no YouTube também, cara. Tipo, os caras ficam falando de terra plana, eles vão aparecer no engajamento. Putz, mas isso não é um zeitgeist, assim, não é um espírito do tempo? Da vida real, que esse é o problema. Pode ser. Só que daí, Não, quando porque isso transforma assim, em dados de algoritmo, isso impacta outras questões. Sim, tá ligado? tudo bem, mas assim, porque eu tô pensando assim, imagina assim, em 2015,
certo? A esquerda analógica que fosse, tinha muito mais voz, porque quase não tinha essa coisa da direita... 2005? 2015, vai, não precisa nem ir muito longe. 2014, 13, vai, antes do impeachment da Dilma, vai, antes de surgir Bolsonaro, bolsonarismo e tal. Então a esquerda tinha uma estrutura, né, assim, que comunicava bem. Só que essa coisa de aprender a usar a internet, redes sociais e não sei o que, é um fenômeno ultra recente, né? Uhum. E esse fenômeno ultra recente veio junto com essa ideia do algoritmo, que veio junto, e aí calhou de, ao mesmo tempo, acontecer esse monte de coisa. As redes sociais pararem de fazer engajamento por como é que se fala? Orgânico. Sim, né? total. E aí, quem tá hoje hiper utilizando as redes sociais? Os bolsonaristas e a extrema-direita, então. chamada extrema-direita. E aí, qual que é a dois. dificuldade? Porque assim, o algoritmo, eles não vão limpar ele, não vai zerar e começar do nada. Então, Só vai piorar. Eles criam novas regras então. do algoritmo. Então, qualquer pessoa moderada hoje que tente crescer independente no YouTube, não tem cresce, jeito. cara. E se você é de isso eu esquerda, entendo. eu sei que eu caí num grupo com o Carlito, que é a AbraTube lá, né, da galera que tem o Henry, que tem o Dead Consenso, a galera legal ali da esquerda. Então a gente sempre discute quanto é, pra quem é da esquerda, crescer nesse debate. Não existe na esquerda o que o Não do Moura fez com, tipo, aponta para vários canais e os canais crescem. Não é assim. E eles se tornaram deputados. Porque Isso a gente cara. tem pensamentos dentro da própria esquerda muito distintos ali. E às vezes a pessoa, por exemplo, que é seguidora do Henry, ela não é minha seguidora. Que é seguidora do Dead, não é meu seguidor. Não tem esse engajamento como acontece na direita mais radicalizada, que é apontou, vamos. Ah, não pode falar, não pode, não importa o conteúdo, o que importa é número. Porque assim, tem uma coisa que esses caras... É igual a discussão sobre vender produto na internet. Então assim, vender curso. Tem muito cara na direita que enriqueceu com isso. O mestre do capitalismo, por exemplo, Vendendo ficou ricão curso. com isso, né? E aí assim, por que que... Você comprou, Vanessa, o curso? Esse Do mestre do capitalismo? Esses grupos, eles são fidelizados. Então, quer dizer, assim, por quê? Porque o cara tá comprando uma causa. Uhum. Então, pode ser que aí eu tô ousando fazer uma crítica à esquerda nesse sentido, assim, a esquerda não vende mais uma causa. E essa direita que é bolsonarista contra o comunismo, então o cara que tá nos grupos de WhatsApp... O engajamento. O engajamento Concordo é isso totalmente. aí. O cara não tá comprando o curso do É o fulano... que eu falei porque do o curso, Haddad. ele tá comprando a luta contra o comunismo. Aí o cara compra, velho. Paulo, quem foi a maior vítima, fora o povo brasileiro, claro, das fake news em 2018? Haddad. Você sabe quando é que a Haddad criou o canal no YouTube, Ale? Em junho, ou foi julho, eu não me lembro bem a data, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, de 2019. Vacilou. Um ano depois de ter sido vítima das fake news. Vacilou, cara. E criou um canal um ano depois. E não movimenta o canal dele. Você sabe que é um político de esquerda que tem mais engajamento hoje nas redes, fora o Lula, porque o Lula virou a figura pop de novo por causa do Podpah e outros programas? O Ciro. Depois do Ciro, sabe qual era a Ciro figura? já tava fazendo, se não me engano, ele tinha um canal que ele tava alimentando constantemente com entrevistas. Era o e Repare tal. Bem, o quadro que ele Repare fazia. Bem, isso. mesmo. E depois de Ciro, sabe que é o político que mais é engajado, mesmo não tendo tantos seguidores? Boulos. O Boulos. Mas a campanha do Boulos já foi com uma mentalidade, essa última campanha dele, foi com uma mentalidade diferente da esquerda tradicional. Mas sabe por quê? Em julho de 2020, por exemplo, eu fui consultado por pessoas ligadas à candidatura do Boulos. Eu não sei se você foi também. Não. Sobre como é que é. Se eu poderia acrescentar em alguma coisa nas redes, o que é que eu poderia dar de opinião, caso o Boulos direcionasse conteúdos nas redes. Aí eu falei, não entendo, meu conteúdo não é focado no Instagram, em TikTok, nada disso, é no YouTube. Mas eu acho que o Boulos deveria fazer assim, assim, assim. E eu sei que eles consultaram outras pessoas também. As pessoas, por exemplo, do PT e do PDT, por exemplo, não consultam. E o PDT, que era quem estava começando a ouvir, inclusive, quando o João Santana chegou, é aqui, acabou. Cara, eu participei de um grupo de WhatsApp, eu não lembro. Era um instituto de discussão sobre novas tecnologias e comunicação do PT. Eu fiquei uma semana, falei, mano, não dá, tá ligado? Tipo, muito dinossauro. Vamos rodar no ali naquela mimeógrafo parada, aqui, tá ligado? Eu falei, a nossa cara, pauta, pra jogar com cheirinho de álcool. não dá, cara, tá ligado? Não dá, os caras estão lá no mimeógrafo. Então tem isso, né? Então, quer dizer, o tempo é propício a esse pessoal, né?
Então, os algoritmos, o jeito que as redes sociais passaram Tem um a problema trabalhar. maior. Mas também tem as mobilizações como aquele da Cambridge Analytica que quebrou, porque assim, a extrema-direita chega, Steve Bannon, toda a galera, e já entende o pensamento. E eles entendendo o pensamento, eles hackeiam o pensamento. Então eles já hackearam, tipo, o escândalo da Cambridge Analytica foi um escândalo que impactou várias democracias, como Trinidad e Tobago também, eles conseguiram desmobilizar A população pra não votar. Porque o candidato da esquerda estava liderando as pesquisas. Sim. E aí Foi eles não ganhavam contratado por nas isso, tá pesquisas, ligado? eles promoveram essa desmobilização.